Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de sinais e sistemas. Então, na videoaula de hoje, iremos dar início a uma playlist sobre análise de sistemas lineares contínuos e invariantes no tempo, utilizando a transformada de Laplace. Então, não tem como falar em transformada de Laplace sem falar sobre a frequência complexa. Então, a variável complexa S é dado por sigma mais j ômega, onde sigma é a frequência neperiana e ômega é a frequência angular. Então, a parte real ou frequência neperiana, ela fornece informação a respeito da taxa de crescimento ou decrescimento da amplitude da função exponencial. Então aqui nós temos, por exemplo, uma situação em que a frequência neperiana é nula. Então nós não temos nem crescimento nem decrescimento da amplitude. E a parte imaginária indica a frequência de oscilação para a função exponencial. Aqui nós já temos uma situação em que a frequência neperiana é maior do que zero. Percebam que a amplitude vai crescendo indefinidamente. Todos esses gráficos foram obtidos utilizando o MATLAB. Então, uma sugestão que eu dou é que, uma vez que vocês já assistiram a playlist sobre o MATLAB, comecem a implementar esse tipo de situação com o MATLAB. Utilizem a ferramenta para entendimento da influência da frequência neperiana na resposta do sinal. E aqui nós temos a situação em que a frequência neperiana é negativa, menor do que zero. Percebam que ocorre um decrescimento até que quando t tende a infinito, a amplitude vai tender a zero. A transformada de Laplace é bastante utilizada para análise de transitórios no domínio do tempo, pois permite que se leve em consideração as condições iniciais do sistema. Portanto, a transformada de um determinado sinal x de t do domínio do tempo para o domínio da frequência é definida por esta integral. Então, x de s, ou seja, já estamos no domínio da frequência, é igual à integral de menos infinito a mais infinito de um sinal x de t no domínio do tempo, multiplicado por e elevado a st dt. Então vamos aqui a um exercício. Considere o sinal x de t dado. Determine a transformada de Laplace. Então o sinal dado é uma exponencial e elevado a menos at u de t. Então nós vamos utilizar a integral para transformar do domínio do tempo para o domínio da frequência. Então vamos aplicar a transformada de Laplace a esse sinal x de t que está no domínio do tempo. Como todos sabem, a função u de t é a função de grau unitário e ela é zero para t menor do que zero. Então eu posso aqui mudar os limites de integração de menos infinito a mais infinito. Eu mudei para de zero a mais infinito, uma vez que para valores negativos o de t é zero. E o resultado dessa integral é zero. Então aqui nós temos a multiplicação de duas funções exponenciais que eu posso organizar, né? E para resolver esta integral, que é uma integral bastante conhecida, integral da função exponencial, eu tenho que fazer uma mudança de variável. Como todos os alunos que estão participando da disciplina de sinais e sistemas já completaram o seu curso de cálculo, então essa mudança de variável eu não vou deixar aqui explícita, tá? Então já vou fazer a mudança de variável, realizar a integração e depois voltar para a variável original, de tal forma que eu tenho essa expressão para x de s. E aqui eu preciso fazer um estudo do limite dessa função exponencial. Então eu preciso estudar essa função para saber o que acontece no limite quando t tende a infinito. Bem, se a parte real de S mais A for menor do que zero, ou seja, for negativa, o que vai acontecer? Eu vou ter um valor negativo e na frente do parênteses tem um negativo. Então, menos com menos sabemos que é mais. Então, essa exponencial ela vai crescer indefinidamente e ela não vai convergir. Então, esse limite é igual a
mais infinito, não convergem. Portanto, uma condição é que a parte real de S mais A seja maior do que zero, porque sendo maior do que zero, como eu tenho um negativo na frente do parênteses, essa exponencial é negativa e quando tende ao infinito, esse limite vai tender a zero, ou seja, vai haver a convergência da função. Portanto, a transformada de Laplace da função exponencial é 1 sobre S mais A, com a parte real da frequência complexa, S, maior do que menos A. Então, nós temos que definir aqui a região de convergência. Então, se a parte real de S, da frequência complexa, for maior do que menos A, ocorre a convergência. Então, essa é a região de convergência. Então, aqui nós temos a tabela de algumas transformadas de Laplace. Então, eu sugiro que o aluno tente obter manualmente e também utilize o MATLAB para determinar essas transformadas de Laplace. Essa tabela ela pode ser encontrada no livro do LAT, Sinais e Sistemas Lineares, que é a tabela 4.1 na página 310. E aqui nós temos uma outra tabela com as propriedades da transformada de Laplace. Então, no livro do LAT, capítulo 4, nós temos a tabela 4.2 com as propriedades da transformada de Laplace, que se encontra na página 333. Então, agradeço a todos que assistiram esta videoaula e até a próxima.